Um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x conforme a figura. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Fala, galera! Hoje uma questão do Enem resolvida passo a passo aqui no canal. Espero desde já e de coração que ajude a todos vocês. E assim acontecendo, não esquece também de ajudar o canal clicando no gostei, se inscrevendo, deixando aqui embaixo o seu comentário e compartilhando essa resolução com algum colega. Beleza? Então nós temos aqui projetado no plano cartesiano o desenho do vidro de um carro. E a nossa missão aqui é determinar uma expressão algébrica para essa medida da altura h do vidro em função da medida n de sua base. Para esse fim, a questão nos dá duas informações muito relevantes, as quais eu quero destacar aqui com vocês. A primeira é que o eixo x sempre divide ao meio a altura h do vidro. Sendo assim, o eixo x dividindo exatamente ao meio a altura do vidro, nós temos aqui em destaque a metade superior da altura do vidro. O que nos leva a concluir que temos aqui no eixo y o valor h sobre 2. Ainda sobre a mesma afirmação, nós temos aqui a metade inferior da altura do vidro. Logo, nós temos aqui o valor menos h sobre 2 no eixo y. A segunda informação é de que essa borda superior do vidro que você vê aí agora em destaque é a representação gráfica da função y igual a log de x. E visto que nós temos aqui o gráfico de uma função, nós vamos pegar aqui os dois pontos dela que nós já conhecemos os seus valores no eixo y. Isto é, esse ponto que você vê aí representado na cor verde pertence ao gráfico da função y igual a log de x. E nós sabemos que o seu valor no eixo y, como você pode ver, é menos h sobre 2. O seu valor no eixo x nós não sabemos, só sabemos que aí é uma coisa menor do que 1. E como nós não sabemos o seu valor exato, como é um recurso muito comum na matemática, esse valor desconhecido será representado por uma letra. Vamos colocar aqui a letra K. Esse outro ponto que você vê representado na mesma cor verde, ele também pertence à função y igual a log de x e o seu valor no eixo y é h sobre 2. Novamente, nós não sabemos o seu valor no eixo x, mas é muito fácil deduzir que esse valor no eixo x será a soma da medida k mais a medida n da base do vidro. Portanto, temos aqui no eixo x o valor k mais n. E não perca de vista que o nosso objetivo aqui é determinar uma expressão algébrica para o h em função dessa medida n. Por isso, já perceba que é de fundamental importância que n comece a surgir aqui no cenário. E com base nessas análises, sobre a função y igual a log de x, nós podemos escrever que quando y vale menos h sobre 2, como vimos, o nosso x será k. E para que a medida h fique isolada, já que é sobre ela que nós queremos determinar tal expressão algébrica, nós vamos pegar esse menos 2 que está aqui dividindo no primeiro membro e vamos passar ele para o segundo membro. Vamos ficar então com o fato de que h é igual a menos 2 vezes o log de k. Ainda sobre a função y igual a log de x, sabemos que quando y vale h sobre 2, nós temos que x vale k mais n. Novamente, para que a gente isole o h, esse 2 que está aqui dividindo no primeiro membro vai passar para o segundo membro multiplicando. Teremos h igual a 2 vezes o log de k mais n. E para que a gente fique com espaço para fazer os cálculos, eu vou ocultar por enquanto a imagem das alternativas e da figura. E retomando a resolução, nós temos que h é igual a menos 2 vezes o log de k, e o mesmo h é igual a 2 vezes o log de k mais n. Por isso, nós podemos escrever aqui à esquerda que 2 vezes o log de k mais n é igual a menos 2 vezes o log de k, visto que essas duas coisas são iguais ao mesmo h.
E é com essa equação que a gente vai trabalhar daqui para frente. Esse 2 que está aqui no primeiro membro multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Teremos, portanto, log de k mais n igual a menos 2 dividido por 2 vezes o log de k. Essa divisão, menos 2 sobre 2, será igual a menos 1 vezes o log de k. Vamos ficar no segundo membro com menos o log de k. A expressão fica, então, log de k mais n no primeiro membro igual a menos log de k no segundo. Esse menos log de k vai passar para o primeiro membro somando e teremos log de k mais n mais log de k, tudo isso igual a zero. Essa soma aqui, no primeiro membro que você vê agora destacada, por se tratar de dois logaritmos de mesma base, que é a base 10, nós podemos aqui, aplicando uma propriedade conhecida como logaritmo de uma multiplicação, escrever essa soma na forma de um só logaritmo, que terá a base 10, base comum aos dois, e logaritmando k mais n, que é o logaritmando do primeiro, vezes k, que é o logaritmando do segundo. Tudo isso igual a zero. Passando isso que nós temos na forma de logaritmo para a forma de potência, nós teremos o logaritmando k mais n vezes k igual a base 10 do logaritmo, e esse 10 elevado a zero que está do lado de fora. Portanto, nós temos aqui k mais n vezes k igual a 10 elevado a zero. K mais n vezes k, isso aqui vai ficar k ao quadrado mais kn igual a 10 elevado a zero, que é 1. Esse 1 que está no segundo membro vai passar para o primeiro membro subtraindo e a gente vai ficar com k ao quadrado mais kn menos 1 igual a zero. Perceba aqui agora que a gente tem uma equação do segundo grau. Sendo assim, o nosso coeficiente a, número que está multiplicado por k ao quadrado, vale 1. O nosso coeficiente b, número que está multiplicado por k, é n. E o nosso coeficiente c, termo independente que não está multiplicado por nenhum valor de k, ele é igual a menos 1. Tendo isso em vista e dando seguimento aqui à nossa equação, nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo nessa fórmula os valores de a, b e c que acabamos de encontrar, nós vamos ficar com delta igual a n ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Resolvendo essa conta, nós vamos ficar com delta igual a n ao quadrado mais 4. Diante disso, o primeiro valor possível para a nossa variável k, o nosso k' é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. Substituindo nessa fórmula os valores de a, b e delta, nós temos que o nosso k' será igual a menos n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2, que é o resultado da multiplicação 2 vezes 1, que é o valor de a. Isso vai ficar 2. O nosso k duas linhas, o segundo valor possível para cá, vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores de a, b e delta nessa fórmula, menos n menos raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. E eu quero chamar sua atenção para um detalhe que é de fundamental importância para que a gente resolva a questão. Os valores de k e n são obrigatoriamente positivos. Perceba isso aqui e eu posso lhe provar, lhe mostrando de volta a figura de que k, esse valor aqui destacado, observe que ele está no eixo x à direita do zero. Logo, ele é um valor positivo. O n, observe que ele é a medida da base do vidro. E você há de concordar comigo que não existe medida de valor negativo. Portanto, como já estabelecido, os valores de k e n são obrigatoriamente positivos. E eu estou falando isso porque, olhando para o k duas linhas, você percebe que nós temos aqui o valor de n, que como você já sabe é obrigatoriamente positivo, precedido pelo sinal negativo da fórmula, o que vai fazer ele no final das coisas virar negativo. Nós temos aqui n ao quadrado mais 4 dentro de uma raiz quadrada, e isso aqui vai ser positivo.
positivo e um pouco maior do que n por sinal, visto que se tivéssemos aqui n ao quadrado dentro da raiz quadrada, o resultado disso seria n. Mas temos aqui n ao quadrado mais 4 dentro dessa raiz, o que vai fazer ser algo um pouco maior do que n, mas ainda assim positivo. E observe que o valor positivo que vai sair disso daqui está precedido pelo sinal negativo da fórmula, o que vai fazer ele ficar negativo. E nós teremos aqui então nesse numerador menos n menos outro número, o que vai dar um número negativo. Dividido por 2 vai dar também um número negativo, o que vai fazer secar duas linhas no final das coisas resultar em um número negativo. E lembre que o nosso k ele deve ser um valor obrigatoriamente positivo. Por isso nós descartamos a hipótese do nosso k ser aí essa expressão para o k duas linhas. Nós vamos ficar, portanto, com a ideia de que o nosso k é menos n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. E de volta ao que havíamos estabelecido no início da resolução, de que a nossa altura h vale menos 2 vezes o log de k e a mesma altura h vale 2 vezes o log de k mais n, já sabendo que k vale menos n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2, nós vamos pegar aqui h igual a menos 2 vezes o log de k, e no lugar do k, que aqui ocupa a posição de logaritmano, nós vamos substituir o que acabamos de encontrar como sendo k. Teremos então h igual a menos 2 vezes o log de menos n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Observe que isso daqui, que você vê em destaque, é exatamente o que a questão nos pede, uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base. No entanto, essa expressão não se encontra aqui entre as alternativas. Mas também, claro, a gente não vai entrar em desespero. Isso porque nós temos ainda que h é igual a 2 vezes o log de k mais n, que a gente ainda não usou desde que descobrimos que k é igual a menos n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Nós vamos pegar essa expressão destacada e puxar ela aqui para cima. Nós vamos então, no lugar de k, escrever essa expressão que encontramos com a nossa equação do segundo grau, como você pode ver aí destacado na cor azul. Observe agora que esse logaritmano é uma soma de duas frações, onde a primeira tem o denominador 2 e a segunda tem o denominador implícito 1. Então, nós vamos reescrever essa expressão de modo que esse logaritmano, expresso aqui por duas frações, seja apenas uma fração de denominador 2, que é o MMC entre os denominadores 2 e 1. Esse 2 dividido por 2, que é o denominador da primeira fração, vai dar 1, vezes o numerador da primeira fração, menos n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4, nós vamos ficar ainda com menos n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4. Esse denominador 2, dividido pelo denominador implícito 1, vai ficar 2, que vezes n vai ficar 2n. Observe que nós ainda podemos compactar um pouco mais as coisas, porque temos 2n menos n aqui nesse numerador. Então, vamos reescrever toda essa expressão novamente, de modo que nós tenhamos agora 2n menos n igual a n aqui nesse numerador do logaritmano. Nós temos então agora que h é igual a 2 vezes o log de n mais a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. E observe que essa expressão em destaque é exatamente o que a questão nos pede e que você pode ver ainda em destaque aí no enunciado da questão. Uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base. O detalhe interessante é que não existe apenas uma expressão que nos dá isso, h em função de n. Como você pode ver, existem duas expressões para isso, mas somente uma delas, que é a que você vê agora em destaque, está entre as alternativas. Por sinal, na letra E. Com isso eu encerro a resolução, admitindo que essa questão não é tão fácil assim, mas que de todo jeito eu espero ter ajudado. Forte abraço e, se Deus permitir, até a próxima.